Eu acredito que a gente não consegue entender muito sobre a vida sem antes passar por determinadas situações, sobre determinados momentos, a qual altera um pouco a nossa percepção de conseguir entender, muitas das vezes, o valor real da nossa vida. Por isso que a gente sempre vê que hoje em dia o que é mais normal, mais comum, é uma quantidade absurda de pessoas que não acreditam em si, não acreditam que nasceram para dar certo, e muitas das vezes chancelam que aquilo que eles estão passando nada mais é do que um destino que já estava escrito e era aquilo mesmo, e que independente do que você faça, as coisas não vão mudar. E eu sei que mais louco ainda deve ser você entrar nesse vídeo e perguntar: como assim você morou no asilo por quase um ano? E é exatamente isso, mas antes de eu te dizer uma das coisas que mais me impactou e que realmente mudou muita coisa na minha cabeça, não somente do valor da vida, mas do valor daquilo que somos e podemos ser e podemos proporcionar. Eu acredito que eu não sou muito diferente de 99 ou 98% das famílias brasileiras que passam por determinadas situações dentro do seu ambiente, dentro do seu lar. E comigo não foi muito diferente. Vim numa família, ah, apesar dos pesares, né? Uma família que me botou no mundo. Porém, passei por muitas dificuldades acerca de uma disfuncionalidade familiar. Pai alcoólatra, agressivo, violento. Minha mãe sempre mais focada. Minha mãe, eu até brinco com ela, que ela nunca se importou com mais nada a não ser que a gente não se tornasse pessoas ruins, tanto eu quanto as minhas duas irmãs. As minhas irmãs saíram de casa muito nova porque não conseguiam suportar aquela situação. Constantemente briga, quebra-casa, violência, agressão, enfim, todos os tipos de abuso que você possa imaginar, a gente, psicológico, físico, a gente passou. Não abusos sexuais, nada disso, mas abusos sexuais, assim, de fato não, mas, enfim, passamos por bastante situações, ao ponto que as minhas irmãs, elas não aguentavam mais aquela situação e saíram de casa. Uma das minhas irmãs casou para sair de casa, a outra foi morar com uma tia durante um tempo, porque não aguentava mais a situação. E eu permaneci durante um tempo porque eu era menor, então eu fiquei um tempo com a minha mãe. Só que o tempo foi se estendendo e eu fui ficando um pouco mais velho, fui chegando ali por volta, velho no sentido adolescente, 17, 18 anos, ali 16. Eu tinha muita dificuldade, de ter amizades, de estudar, enfim, você cresce e você tem esses tipos de problemas de me relacionar. Eu era muito. As pessoas me rotulavam muito por conta daquilo que meu pai fazia, que eram coisas assim absurdas, de derrubar a casa, de quebrar tudo que a gente tinha. E aquilo para mim nunca teve muito um sentido do porquê que aquilo estava acontecendo, né? Era algo que parecia maligno, né? Era uma coisa assim estrondosa, a maneira com a qual ele se transformava, a voz, as coisas, era uma coisa assim tenebrosa. E aí, na época eu fazia parte de um grupo que era o Aventureiros Águia, era uma primeira brigada verde de Teresópolis, da cidade que eu morava. E o cara que era o chefe, né, o Pimentel, não sei se algum dia ele vai ver esse vídeo, esse cara me ajudou bastante, né? Ele era diretor administrativo de um asilo e ele percebeu que eu tinha muita dificuldade com leitura, de escrita, então, eu não sei, ele acho que gosta até hoje de lidar, de ajudar pessoas, ele resolveu me ajudar. E aí eu ia pro asilo, ficava lá. Ele me colocava numa mesa, me colocava para escrever, me colocava para copiar, me colocava para ler. Então ele meio que foi fazendo naquele período um pouco do papel de um pai para mim, né? Mas só que para mim, hoje eu entendo que seria isso, né? Naquela época eu só entendi que ele estava querendo me ajudar de alguma maneira. Mais ou menos com uns 17 anos e meio eu resolvi fazer um curso técnico de enfermagem. Só que quando eu resolvi fazer esse curso, eu já estava ali no asilo. E aí eu vi que ali era um lugar que eu ficava legal, que eu me sentia bem. E aí eu meio que morei ali. Fiquei morando lá. Esse asilo ele tinha um corredor gigantesco onde ficavam as poltronas. Os quartos ficavam pro outro lado. E aí eu ficava lá ajudando. Ajudava a dar comida, ajudava a trocar fralda, ajudava a arrumar uma cama, ajudava a dar banho. Eu ajudava. Ficava ali ajudando. Em troca de ficar ali, de ter um pouco de tranquilidade.
E aí eu comecei a... eu não, inicialmente eu só ficava durante a semana, né, ali. Inicialmente eu ficava algumas vezes na semana, depois eu comecei a passar mais vezes da semana, depois eu conheci um cara, nem sei por onde ele anda, um enfermeiro, Renato, um cara muito inteligente, que eu admirava, aquele cara, falou, mano, esse cara é muito inteligente, ele tava na época, no final da faculdade de enfermagem, ele era técnico e tava fazendo graduação em enfermagem. E eu falei, cara, você me ajuda? Ele ajuda, pô. Só se ficar aí à noite, tem um determinado horário, depois que a gente passa a medicação, a gente fica ali batendo um papo. E aí eu fiquei. Só que eu conheci o outro enfermeiro do outro dia e o outro, da outra noite, né? Durante o dia, os plantonistas eu já conhecia. E aí eu fiz amizade também. À noite ficava um enfermeiro e um cuidador, no outro plantão um enfermeiro e um cuidador. À noite, né? E durante o dia tinham alguns, tinham acho que mais cuidadores. À noite ficava um pouco menos de profissionais. E aí eu comecei a ficar ali. E aí eu lembro que eventualmente eu ia em casa. Eventualmente eu ia em casa, pegava uma roupa, minha mãe nunca questionou, né? E eu ficava lá. E eu fiquei morando nesse asilo durante um tempo. E aí qual foi um ensinamento para mim que foi muito marcante? Eu ajudava na enfermaria masculina, tinham aproximadamente 34, 32 homens, alguma coisa assim. Ou era 30. Era uma quantidade de homens, tipo assim, 30, e mulheres era um pouco mais. Tinha uma quantidade um pouco maior de mulheres no asilo. E ali você começa a aprender muita coisa sobre a vida, né? Uma das coisas, um dos ensinamentos mais marcantes que mudou a minha vida, eu estava até contando esses dias pra minha mulher, que eu nunca tinha contado isso. E aí eu resolvi contar pra ela ontem. Você não sabe quando foi ontem, né? Mas um dia antes de gravar esse vídeo. E eu contei pra ela sobre uma das experiências mais chocantes que eu tive. E que a partir dali muita coisa mudou na minha vida, mas eu não entendia muito bem, eu não conseguia encaixar muito bem o sentido disso no todo. Pra mim aquilo dali fazia muito sentido. E é como eu vivi e vivo a minha vida desde então. Tinha um senhor, acho que eu posso falar o nome dele, não sei se vai ter problema. Tá, vou falar um nome fictício aqui então, tá? Pra não sei se pode ser que tenha problema. Talvez ele. Talvez não, né? Ele nem vivo mais deve estar. E, enfim, o nome fictício dele aqui era José. José era um moreno, grandão, deveria ter 1,80 m. Acho que ele teve um AVC grave e ele não conseguia falar, a boca dele era meio torta e ele movimentava muito pouco, os braços, as pernas não movimentava. Só que você olhava pra ele, ele era um cara que tinha uma estrutura grande, sabe? Um cara forte. E eu era franzininho, deveria ter aí quase 60 quilos, um pouco menos. E eu tinha que pegar aquele cara pra poder botar na cadeira higiênica pra poder levar ele até o banheiro. Não tinha ninguém pra fazer isso por ele, né? Então ele ficava a maior parte do tempo deitado. Grande maior parte do tempo deitado. A gente virava ele, às vezes a gente tentava sentar ele um pouquinho. Quando ele conseguia comunicar com a gente, algumas coisas a gente entendia. E, enfim. Eu lembro que nesse dia eu pedi Milton, que era um outro. Isso fica para um outro vídeo, né? Um cara que morava lá também. E que era um cara novo. Na época ele deveria ter uns 40 e poucos anos, 45, 50 no máximo. Que trabalhava nessas empresas de energia. E ele caiu do caminhão, bateu com a cabeça e ficou cego. Acho que foi essa a história que contou, que me contaram na época. E ele ficava lá, e ele ajudava, sabe, a gente. Ele ajudava, ele era um cara forte, então ele me ajudou. Eu coloquei o seu José, quase que eu falei o nome dele, na cadeira e levei ele até o banheiro. O seu José ele tinha um problema intestinal, dificuldade de evacuar. As fezes pareciam que meio que empedrava, sabe? Então ele tinha muita dificuldade de peristalsia intestinal. Então aquilo meio que se acumulava próximo ali do ânus. E quando a gente dava banho, mais ou menos era o horário que ele conseguia para que a gente pudesse ir lá, tinha uma escova grande, passar aquilo dali para que aquilo dali conseguisse cair. E era uma quantidade muito grande, aquilo deveria gerar um incômodo, uma dor, cara. Eu não sei. Eu acho que essas pessoas, eles acostumaram, sabe, com aquilo dali. Por mais que pareça absurdo, mas eu acho que eles acabaram se acostumando com aquela dor, enfim. E eu lembro que naquele momento eu tava ali olhando para ele e eu falei, vamos, Ivo, vamos. Aí falei o nome dele. Agora já foi. Falei, vamos. E tudo mais, e não sei o quê.
Aí ele, a escova. Aí eu fui, peguei a escova, fiz ali. E eu tava dando banho nele, naquele momento. E eu pensei assim, cara, eu preciso cuidar desse cara ao ponto de que ele entenda que, na verdade, com que eu entenda que não existe nenhuma pessoa no planeta Terra melhor do que eu para fazer com que a vida desse cara seja melhor. Para que ele tenha pelo menos um pouco de dignidade. Então eu dava banho, eu conversava, brincava, escolhia roupa e montava look neles. E quando eu vi isso, eu falei assim: talvez o valor da vida não está naquilo que eu tenho, naquilo que eu acumulo, naquilo que eu desejo. Mas talvez o valor da vida está naquilo do que eu posso proporcionar para que a vida do outro seja um pouco melhor. Só que hoje em dia isso é uma das coisas mais raras no mundo. Porque tudo aquilo que o ser humano faz hoje é: o que eu ganho com isso? O que eu ganho em tratar, talvez, o meu marido melhor, se ele é uma pessoa XYZ? Mas foi você que escolheu. O que eu ganho em tratar a minha mulher melhor? O que eu ganho em fazer isso para alguém? O que eu ganho em ajudar alguém? A vida hoje se tornou algo daquilo. O que eu ganho? O que eu posso ganhar se eu fizer tal coisa? O que eu posso ganhar? Então eu acredito que a razão, talvez número um, de muitas das vezes a gente ter relações ruins, grandes frustrações na vida, decepção, desânimo. Eu acredito que a razão número um é essa. É a expectativa de que o outro faça alguma coisa para que a minha vida, de certa forma, seja boa em algum aspecto. Eu faço algo esperando que essa pessoa retribua o carinho, o favor, o trabalho. E não faço simplesmente porque eu faço aquilo porque aquilo é quem eu sou. Aquilo é quem eu sou. Então, quando eu dava banho, não só nele, mas em muitos outros, eu demorava muito. Porque o banho, não sei se você sabe como funciona, você tem tempo. Você tem um tempo. Porque eles têm horário para tudo. Então tem um horário para o banho, tem um horário para arrumar Porque na época eu ajudava no banho, aí depois de um tempo uma pessoa entrou de férias e eu cobria as férias dessa pessoa. Então eu era o cuidador da enfermaria masculina. Então eu fiquei um mês depois, né? Antes eu só ajudava, pegava ali, levava. E aí esse período que eu fiquei como cuidador mais ativo, né? Porque eu ficava, tipo assim, um pouco lá, no horário, ajudava um pouco ali a arrumar as camas e tudo mais, enquanto um cuidador dava banho. Depois eu ia pro outro lado, ajudava uma outra moça. Enquanto ela dava banho nas mulheres, eu arrumava a cama. Porque muitas mulheres ficavam constrangidas, principalmente pessoas muito antigas, não estão acostumadas com isso, né? Dessa exposição. Então eu ficava lá e cá, eu tinha um horário que eu fazia na minha cabeça, ficava um lado, depois eu ia pro outro para poder ajudar, para conseguir contribuir com todo mundo. Então você tinha um tempo para poder fazer aquilo, porque logo em seguida era o almoço, aí do almoço tinha um remédio, então tinha uns horários. Só que quando eu fiquei como cuidador, eu não conseguia terminar no horário. Eu acho que talvez essa seja uma das razões pelas quais eu não dei certo, muito certo na área da saúde, tanto na questão da enfermagem quanto na questão da odontologia, né? Por quê, Vinícius? Porque eu tinha muita dificuldade de fazer somente aquilo que eu tinha que fazer. Colocar debaixo do chuveiro, jogar uma água, passar um sabão e boa. Passar um sabão assim debaixo dos braços, pegar uma escova, lavar a parte íntima quando o idoso não conseguia ali, o velhinho não conseguia, não tinha mobilidade e boa. Não. Eu lavava o pé, eu lavava debaixo dos braços, lavava entre os dedos. Era algo que, pra mim, eu pensava assim: não tem ninguém melhor do que eu. Porque eu acredito que talvez a gente precisa entender que o valor da vida realmente está naquilo que você pode proporcionar para o outro. O valor da vida talvez esteja na alegria que você sente com a alegria do outro. O valor talvez esteja naquilo que você consegue extrair de alguém um sorriso que sem você, naquele momento, aquela pessoa não iria poder sorrir. Só que a grande verdade é que a gente percebe que cada vez mais o mundo está indo naquele ponto de que o que eu ganho com isso? Temos muito mais críticos do que incentivadores e apoiadores.
Temos muito mais ofensas do que elogio. Temos muito mais ataque do que incentivo. Temos muito mais discussões do que soluções. Temos pessoas falando muito mais sobre assuntos que não vão mudar absolutamente nada na vida delas, ou estão debatendo assuntos sobre os quais elas poderiam estar utilizando aquela energia para fazer outra coisa. Eu fico pensando, às vezes, a capacidade que muitas pessoas têm de parar e fazer um comentário destrutivo. E aí o que me espanta é as pessoas que, por outro lado, são impactadas e gostam e têm uma positividade, talvez se você sinta isso nesse vídeo ou não, se ausentar de comentar. E aí eu entendo que quando o bem se cala, o mal prospera. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, cara, você acha que com um vídeo desse você vai mudar alguma coisa no mundo? Olha, esse é o problema. As pessoas utilizam aquilo que é mais genérico, ou generalizado, melhor dizendo, de que o mundo não tem solução, de que não sei o que não sei o que. Elas utilizam disso para se acovardar, para não fazer. Entende? Elas se utilizam da dificuldade para não fazer, se utilizam de um problema nacional para que eu não possa fazer. Não importa se o mundo vai ser daqui a 5, 6, 10 anos um lugar melhor com o que eu tô fazendo aqui. O que importa é que eu preciso enxergar e contribuir independente daquilo que as pessoas acham que é inútil. Não é inútil você dar um bom dia para alguém, não é inútil você ajudar alguém, não é inútil. Não é. É porque muitas das vezes o bem não faz tanto barulho quanto o mal. As pessoas elas estão muito mais ligadas no mal, na tragédia, na fofoca, no que eu ganho, muito mais no ego, na avareza, no materialismo, no que eu posso ter. E não conseguem entender o real valor da vida. Que foi uma das segundas grandes lições que eu tive muitas, mas aqui eu vou falar algumas, pode ser que eu faça depois outros vídeos falando sobre isso. Uma das segundas maiores lições que eu tive era o valor da vida, o valor do ser humano. E dentro daquele asilo eu entendi que o valor do ser humano não estava naquilo que ele era, mas naquilo que ele era útil para o outro. Você já parou para pensar que muitas das vezes as pessoas às vezes estão com você ou tratam você bem não porque elas gostam de você, mas elas gostam da utilidade que você tem para elas? Seja um refúgio, uma utilidade emocional, uma utilidade de favores. Por quê? A gente não consegue mais enxergar o outro em amor. A gente enxerga o outro como um concorrente, a gente enxerga o outro como metido, a gente enxerga o outro como... Enfim, eu escuto tantas coisas quando eu faço vídeos mais ou menos assim. Ah, mais um coachzinho de merda, mais um não sei o quê, mais um não sei o que lá. Entende? Eu acho que as pessoas elas estão tão carregadas de lixo dentro delas que elas começam a repelir qualquer outra coisa que se opõe àquilo. O nome disso é dissonância cognitiva. Eu me oponho a tudo aquilo que não encaixa no meu molde. Eu não tenho como acreditar em algo bom, porque tudo que eu vivi foi algo ruim. Eu não tenho como acreditar em um relacionamento se tudo que eu vivi num relacionamento nada mais foi do que opressão. Entende? Então a gente começa a deixar de acreditar, não porque não somos capazes, não porque não merecemos, não porque não é possível, mas deixamos de acreditar por experiências e atitudes e comportamento de outras pessoas. Eu lembro que quando eu ficava naquele asilo, tinha uma vozinha. Ela falava assim, olha, eu tenho que ir lá no portão porque já tá na hora de Pedrinho vir. Pedrinho era o filho dela. E ele não ia. E por vezes eu tive que tirar aquela senhorinha do portão debaixo de chuva. Ela ficava lá na chuva esperando o filho que nunca foi ver ela. Pelo menos no período que eu tava lá. Chegou o horário de visita. É uma das coisas mais tristes. Muitas das vezes alguém fica na expectativa que o filho vai lá, que a filha, que o irmão, que alguém vai lá. Mas as pessoas elas estão muito mais ocupadas com ela. E não entende talvez o valor somente de você sentar.
Às vezes o bem que você pode fazer pro outro é só estar ali. Não é com teu dinheiro. É só tua presença real. Hoje a gente está cada vez mais conectados e desconectados ao mesmo tempo. Eu estou mais conectado com alguém que está em outro lugar, né? Estou mais conectado com a pessoa que está a quilômetros de distância. Estou cada vez mais desconectado de quem está do meu lado. Entende? E aí a gente não entende por que muitas das vezes a vida perde o sentido. A gente não entende porque muitas das vezes as pessoas, por mais dinheiro que tenha, elas nunca estão plenamente satisfeitas. A gente não entende por que a gente está cada vez mais ansioso. A gente não consegue entender. Porque sempre que a gente, ponto número 1, vai fazer algo para alguém, eu espero algo em troca. E todas as vezes que eu me aproximo de alguém, não é pelo que a pessoa pode me proporcionar, é por aquilo que a pessoa pode me proporcionar e não por aquilo que a pessoa é. A gente não enxerga mais o valor do ser humano. A gente enxerga o valor da utilidade. E ali eu entendi. Às vezes a gente pegava um vozinho, colocava na cadeira e colocava no sol. Isso era um sinal de amor, de cuidado, de carinho. Só que esse amor precisava permanecer para que a gente entendesse o tempo de retirar ele do sol. Porque não adianta eu fazer aquele ato, deixar ele lá no sol, fritando. É louco a gente acreditar que talvez o ponto que as pessoas mais valorizam na gente é a utilidade daquilo que fazemos, não aquilo que somos. Quer um teste? Inclusive eu fiz esse teste recentemente. Se desconecta de algumas pessoas. Ou diga não. Se afaste um pouco. Só se afasta um pouco. Se afasta um pouco de alguém, de um familiar, e perceba qual vai ser a reação dessa pessoa. Normalmente as pessoas revelam quem são quando são contrariadas na sua vontade. É quando você diz algo que ela não gostaria de ouvir. E aí você vai entender o valor real que você tem para aquela pessoa. Quantos relacionamentos são assim? Que as pessoas precisam se anular para que o relacionamento se mantenha vivo. Para que o relacionamento se mantenha em paz, você não tem o direito de ser quem você é. E aí você vive, né, um relacionamento ao qual você vive numa prisão. Mas a partir do momento que você externaliza o seu desejo, a sua vontade, não pode. E aí você cria, às vezes, uma dependência emocional, porque essa pessoa, ela diz, olha, ninguém vai querer você, porque você é assim, 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 assim. Como que uma pessoa dessa pode gostar de você, verdadeiramente? Só que a gente acredita nisso. Ou seja, entender esses dois pontos, que foi uma das coisas que eu aprendi morando durante esse período, né, no asilo, que eu fiquei durante um tempo eu fiquei morando ali, né, tipo, 7 dias na semana eu dormia lá 5. 5 dias. Foi religiosamente fazendo isso. Até o ponto que depois eu me formei, tinha que trabalhar, e aí eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar. Depois que eu me formei, eu tinha que viver a minha vida. Né? E ali o pessoal que trabalhava ali era um pessoal que já estava bastante tempo ali e tudo mais. E você vê que quando as pessoas elas estão nessa situação, as pessoas além de tudo querem tirar, eu lembro dessa cena, né? O direito de você escolher uma camisa. Tinha um cara lá que era um cuidador, eu denunciei várias vezes ele. A maneira com a qual ele tratava os idosos, a maneira com a qual ele pegava o vozinho e colocava na cadeira. Eu lembro que uma vez um senhorzinho, seu Valdir, na época, estava querendo escolher uma camisa e ele disse, não, você vai colocar que eu peguei.
Aí ele, não, mas eu quero aquela dali, porque pra ele era mais fácil, porque ele tinha uma... Acho que ele teve também um AVC, e o braço dele ficava assim. Então se ele colocasse determinados tipos de... Ele gostava tipo daquelas camisas de... Tipo, não era lã, não sei dizer, que era um pouco mais larga. Ele gostava daquilo dali e tinha uma vermelha, eu lembro da cor, vermelha. E eu lembro que ele, nossa, pegou uma camisa de moletom cinza. Eu lembro da cena, assim, ele sacudindo ele sentado. E eu lembro que eu comecei a chorar e eu comecei a xingar ele. Eu comecei a xingar ele e eu queria brigar com ele a todo custo. E ali aquilo dali me gerou alguns problemas, né? Depois, porque é isso. Mas aí você faz o quê? Você se acovarda? Não, a gente vai pra cima. A gente vai pra cima. Então, essa foi uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente conseguisse entender que hoje, muitas das vezes, não estamos fazendo o nosso melhor porque estamos mais focados no ganho material que eu posso ter. Muitas das vezes hoje não amamos, não nos entregamos, não cuidamos porque estamos mais preocupados no que iremos ganhar e não naquilo que devemos fazer. Como assim devemos fazer? Você tá casado, você tem sua mãe, você tem seu pai, né? Independente de qualquer coisa, ele é seu pai, sua mãe, é seu irmão, é teu marido, é tua mulher, são teus filhos. Isso é um dever. Mas hoje o que mais a gente vê são as pessoas se colocando, né, muitas das vezes em primeiro lugar. Eu não tô dizendo que você não tenha que ser um idiota, né? Fazer tudo pra todo mundo e tal, e tipo assim, beleza, eu vou ouvir. Não, não é isso. Obviamente a gente precisa ter o discernimento de entender as situações de que são pessoas aproveitadoras, de pessoas que realmente precisam da nossa ajuda, né? E às vezes é o que eu tô falando. Às vezes a ajuda que alguém precisa na rua é um oi, é um bom dia, é um abraço, é uma palavra. E hoje isso é muito raro. Você vai no mercado, às vezes você fala um bom dia pra moça do caixa, ela nem olha pra você. Nem olha. Aí você pode dizer, olha, Vinícius, mas talvez ela esteja chateada com as coisas, talvez a vida dela não esteja muito boa, a gente não pode julgar a pessoa. Concordo, concordo. Eu concordo com você. Mas perceba que a partir do momento que existe algo que está acontecendo, e esse algo que está acontecendo impossibilita eu viver a minha vida e ter, no mínimo, uma educação, tem alguma coisa de muito errado. Eu honestamente acredito que as pessoas foram feitas para dar certo, mas elas não estão dando certo porque elas estão acreditando em uma mentira. Eu acredito. Todo ser humano na face da Terra foi criado, foi feito para dar certo. E não está dando certo porque acredita numa mentira. Vinícius, de onde você tirou essa conclusão? Eu tirei essa conclusão trabalhando na área da saúde, eu tirei essa conclusão sendo professor, dando aula. E quando você começa a entender todo o sistema do teu corpo, a perfeição daquilo dali, o como aquilo foi feito para funcionar de uma maneira perfeita que não tem erro. E se aquilo que está dentro de mim existe de maneira perfeita, de um funcionamento perfeito, harmônico, o coração bate de um jeito porque tem um motivo. Existe um motivo de eu ter artéria, existe um motivo de eu ter uma veia, o coração, ele precisa, né, saber fazer ali o direcionamento correto do tipo de sangue, o pulmão precisa fazer aquilo que precisa ser feito, a musculatura, Cara, cada coisa assim, é porque eu acredito que muitas das vezes a gente não para pensar nisso, porque a gente não se importa muito com aquilo que somos, com a vida que temos, até que a gente se depara com realidade. A gente se depara com essa realidade, por exemplo, e muitas outras que eu poderia ficar aqui falando durante algumas horas, da utilidade que as pessoas perdem. Ah, mas será que essas pessoas que estão lá talvez não eram pessoas, talvez que não foram tão boas para outras pessoas? Olha, pode ser que sim, pode ser que sim, mas é aí que é a questão. Muitas das vezes a gente se utiliza daquilo que é mal, ruim e negativo como uma justificativa para não fazer.
como uma justificativa para não fazer. Ou a gente não faz algo pelo outro porque aquele outro não pode me entregar absolutamente nada. O Ivo, ele muito mal poderia me falar obrigado. Ele não tinha nada a me oferecer. Na verdade, materialmente, porque ele me ofereceu tudo que eu precisava entender. O olhar de quem estava sendo grato porque estava sendo bem cuidado, bem tratado. Por isso que eu acredito que a área da saúde, a enfermagem, os técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, precisam cada vez mais aprender sobre gente, o que tem ficado cada vez mais difícil, cada vez mais escasso. A gente escuta muito mais as pessoas reclamando de salário, de condições de trabalho, do que falando sobre aquilo que precisavam fazer. Eu trabalhei na época na enfermagem, e a enfermagem sempre foi do jeito que foi. E nem por isso ela me impediu. Porque o valor não estava naquilo que alguém dizia para mim. O valor estava naquilo que eu acreditava sobre mim. O valor não estava no que a classe representava. O valor estava na atividade que eu representava. E às vezes a gente percebe isso. A gente olha muito mais pro profissional ruim do que pro profissional bom. Se um médico, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um dentista, um policial, uma atendente, se uma pessoa de qualquer classe, qualquer área de trabalho, fizer algo que ganhe uma representatividade midiática, vem a rotulagem. Vem a rotulagem. Nossa, tá vendo? Então, senhoras e senhores, eu decidi fazer esse vídeo porque eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês e eu acredito que vocês vão conseguir sentir exatamente o sentimento que eu tô sentindo agora de conseguir refletir sobre tudo isso e entender que, acima de tudo, que o valor da vida não necessariamente vai estar naquilo que eu vou conseguir acumular, mas vai estar naquilo que talvez eu possa proporcionar para alguém. O sorriso que não existiria, o abraço que não teria, o apoio que não viria, o alimento que faltava. Porque às vezes a gente acha que ajudar o outro é só ajudar com dinheiro. Não é só dinheiro. Às vezes é afeto, atenção, olhar, ouvir, entender. A gente nem escuta mais ninguém. A gente não ouve mais as pessoas. A gente não se importa. Bom, se esse vídeo de certa forma falou alguma coisa com você, comenta aqui, dá o like, se inscreve no canal. Obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.